boa tarde, tudo bem com vocês? Olha só, estamos aqui hoje juntinhos novamente, porque a tia Raquel tem algo espetacular para explicar para vocês. Hoje, o nosso livro de ciências, módulo 2, nos traz... Oh, Deus, me ajuda. Vai com calma. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, tia Raquel tá aqui de novo e hoje na nossa aula de ciências nós vamos falar sobre as plantas. Vocês observaram como hoje está bonito o ambiente que a tia Raquel preparou, cheio de plantas? Olha só que plantas lindas. Então, é por isso que nós vamos falar sobre elas, né? Mas olha só, a tia Raquel quer explicar para vocês sobre respiração, transpiração e nutrição das plantas. Olha só, vocês sabiam que as plantas respiram? Que as plantas transpiram? E que as plantas se alimentam? Vamos lá? Nós vamos descobrir hoje como tudo isso acontece. Olha só! Alguém já ouviu falar nessa palavra? Fotossíntese? Não? Então, olha que interessante. Fotossíntese é quando as plantas produzem seu próprio alimento. Olha só que natureza perfeita. As plantas precisam se alimentar, então elas mesmo produzem seu alimento através de um processo cujo nome é fotossíntese. Então, olha só que interessante. Primeiro, a planta absorve do solo, através das suas raízes, a água e os sais minerais que elas precisam. Esses sais minerais e essa água é transportado da raiz para o caule da planta. Olha só, tia Raquel tem uma planta aqui para mostrar para vocês. A raiz absorve, transporta para o caule, que são os galhos também da árvore, e depois chega até as folhas. Olha só que interessante. Durante o processo da fotossíntese, as folhas têm um papel fundamental. Sabe por quê? Olha só que interessante. Porque as folhas, elas absorvem a luz solar, a luz que vem do sol. Elas também absorvem o gás carbônico e os nutrientes que elas precisam. E olha só que interessante. As folhas, elas absorvem o gás carbônico, transforma ele em oxigênio e libera na atmosfera para que todos nós respiremos esse ar. Olha que papel fundamental as plantas têm na vida humana, não é legal? Então, olha só, durante a fotossíntese, que é o meio que a planta se alimenta, sabe o que acontece? Ela libera gases de oxigênio na atmosfera. Nossa, que legal, não é verdade? Outra coisa interessante que a tia Raquel tem para falar para vocês. Vocês sabiam que nas folhas das plantas, olha só, embaixo das folhas das plantas, não dá para a gente olhar e ver, porque a gente só vai conseguir enxergar isso através de microscópio. Existem os estômatos. Olha só, nas folhas das plantas existem os estômatos, né? Então, olha só, esses estômatos são responsáveis pela respiração da planta. Olha que interessante. Então, lá no nosso livro, no módulo 2, na página 208 e 209, explica todo esse processo. E aqui fala que as trocas gasosas das plantas ocorrem nas folhas, por meio de pequenas estruturas invisíveis a olho nu, chamadas estômatos. Então, as plantas respiram através dos estômatos. Mas olha só que interessante. A tia Raquel falou para vocês que as plantas produzem seu próprio alimento. Olha só. Existem plantas que não realizam a fotossíntese.
Ou seja, elas não produzem o seu próprio alimento. E nós sabemos que a natureza é muito inteligente. Sabe o que acontece? Elas fixam suas raízes em cima de outras plantas. Olha só, a orquídea, por exemplo, é uma planta que ela pode viver fixada a outra planta. Mas a orquídea, ela realiza a fotossíntese. Então, o que acontece? Ela apenas vive fixada em outra planta. Ou seja, seria como se a planta alugasse um espaço ou emprestasse um local para que uma orquídea crescesse. Essa orquídea só vive fixada naquela planta, mas ela produz o seu próprio alimento, ou seja, ela não depende da outra para se alimentar. Ainda falando sobre as plantas que vivem e roubam a energia da outra planta e o nutriente, essas plantas são conhecidas como plantas parasitas, né? Ou seja, elas, além de morar sobre a outra planta, ainda roubam o que a planta precisa para viver, a ponto de matar essa planta. Além das plantas parasitas, também existem as plantas carnívoras. Tia, eu pensei que planta carnívora existisse só em desenho. Não, existe de verdade. Mas as plantas carnívoras, elas realizam sim a fotossíntese. Elas produzem o seu próprio alimento. Só que o que acontece é que o alimento que ela produz não é suficiente, não tem o nutriente que ela precisa. Então, essa planta realiza a fotossíntese e se alimenta. E como ela precisa de mais nutrientes, sabe o que ela faz? Ela fica à espera de insetos, né, de pequenos portes, e quando esses insetos pousam sobre ela, um mosquito, um bichinho bem pequeno, elas comem ele para absorver a energia que elas precisam. Além disso, sabe o que mais que a tia Raquel tem que mostrar para vocês? Que as plantas transpiram. A gente não transpira? Tia Raquel transpira. Seria como se a gente suasse. As plantas também. Vocês já observaram algumas gotículas de água fixadas sobre as plantas? Então, aquilo acontece porque a planta está transpirando. E sabe por que isso é bom? Porque a planta transpira para umedecer, umidificar o ar. Olha só que interessante. Olha o tanto que a natureza, né, é bacana com nós, seres humanos. Então, olha só. É por isso que nós temos que cuidar da natureza, cuidar das plantas, evitar as queimadas, evitar o desmatamento, porque nós precisamos do oxigênio que é liberado na atmosfera através delas. Tá bom? Lá na página 213, nós temos umas atividades, né? E vocês vão ler o texto informativo, que é sobre tudo isso aqui que a tia Raquel explicou, e vocês vão responder com carinho e dedicação, tá bom? E na próxima live a gente realiza a correção dessas atividades, tirando mais dúvidas. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem com Deus.